Deixa eu te perguntar uma coisa, você acredita em vida após a morte? E se acredita, você acredita em reencarnação? Muitas religiões pelo mundo acreditam na possibilidade de uma alma reencarnar em outro corpo. Para algumas doutrinas, o retorno à vida não é só por sorte, nem acontece em vão. Almas retornam em outros corpos para solucionar problemas e questões de outras vidas. Eu sou o Guilherme Marques e essas supostamente são 6 provas que reencarnação existe, e tire as suas próprias conclusões. Número 1. John voltou à vida. Vamos ao primeiro caso. Quando John McConnell morreu assassinado por 6 tiros em 1992, ele deixou para trás uma filha chamada Doreen. Em 1977, ela deu à luz a um filho, William, logo diagnosticado com uma doença pulmonar grave, em que o sangue era direcionado do coração para os pulmões. Um ventrículo do seu coração também era deformado. Felizmente, a sua saúde melhorou após o tratamento. Olha só o que acontece agora. Quando John, avô do garoto, foi baleado, uma das balas atingiu as suas costas diretamente no seu pulmão esquerdo e na artéria pulmonar principal do coração. Por mais esquisito que isso possa parecer, a condição de John e William afetava de maneira muito semelhante os pulmões e o coração dos dois. Seria essa apenas uma coincidência? A história não acaba por aí não. Um certo dia, o garotinho virou para a mãe, tentando evitar uma bronca, e disse a seguinte frase: "Quando você era pequena, eu era seu pai, e mesmo quando se comportava mal, eu nunca bati em você." E essa não foi a única vez que o garoto fez comentários semelhantes. Uma vez, William até perguntou a Doreen sobre um gato que ela tinha quando era pequena. Até o nome do gato ele lembrava. Mesmo antes de saber os dias da semana, ainda muito criança, William sabia indicar o dia em que nasceu, no caso, uma terça-feira, e comentou com a sua mãe certa vez: "Foi em uma terça-feira quando Deus me avisou que eu estaria pronto para voltar." Se realmente John voltou à vida como William para cuidar da sua filha, a gente não consegue saber, mas as coincidências que ligam o jovem ao avô são bem interessantes. Número 2. O bisavô. Gus Taylor tinha apenas 1 ano e 6 meses de vida quando começou a dizer que ele era o seu próprio bisavô. Bom, é normal que as crianças, quando muito novas, confundam o processo hierárquico da família, além de não conseguirem distinguir a diferença entre as idades e relações dentro do grupo. Mas esse caso parece diferente. A verdade é que o bisavô de Gus faleceu 1 ano antes dele nascer, e ele de fato acreditava que os dois fossem a mesma pessoa. Até quando via fotos nos álbuns de família, ele se identificava com o bisavô. Um fato curioso é que existia um segredo na família jamais comentado com Gus. A sua irmã, Audrey, morreu assassinada e o seu corpo foi jogado em um rio na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. A família ficou perplexa quando ele começou a contar sobre a irmã morta. Segundo Gus, Deus deu a ele o ingresso com a possibilidade de viajar por um buraco negro e voltar à vida. Número 3. O caso de Diane. Um líder em terapia de regressão a vidas passadas, o psiquiatra Brian Weiss, comenta uma das primeiras vezes que ele viu um episódio de regressão espontânea, quando ele ainda trabalhava apenas como psiquiatra. Ele conta a história de uma paciente chamada Diane, enfermeira-chefe de um centro de urgência. Durante uma das sessões de regressão, Diane supostamente voltou à sua vida passada. Durante o processo, a jovem descobriu ser uma mulher na América do Norte durante os primeiros conflitos dos nativos americanos. Ela até contou sobre um grupo secreto em que participava. Diane chegou a descrever uma marca de nascença no formato de uma espada curvada sobre o ombro do seu bebê na época. Segundo o relato, enquanto ela tentava se esconder, o seu filho começou a gritar. Muito assustada, a mulher acabou sufocando a criança enquanto tentava cobrir a sua boca. Muito tempo após a sessão de regressão, Diane conheceu um ex-paciente com asma. Eles logo se sentiram atraídos e acabaram se casando. Diane ficou chocada quando notou no rapaz uma marca de nascença muito semelhante com a descrita por ela durante as experiências de regressão. Segundo o Dr. Wise, casos de asma podem acontecer em pessoas cuja vida passada envolvia asfixia. Número 4. O garoto dos aviões. Conhecido assim pela sua paixão por aviões, James Laniger era uma criança comum. A gente sabe que toda criança tem um fascínio por alguma coisa. Algumas crianças, ainda que muito novinhas, sabem tudo sobre dinossauros, por exemplo. Você deve conhecer alguma criança sim, com certeza. Outras são apaixonadas em bonecas, carros, desenhos animados e por aí vai. E assim era James, encantado por aviões.
Ainda muito pequeno, aos 2 anos de idade, James começou a ter alguns pesadelos. Nos sonhos ele gritava coisas assustadoras, como avião em chamas ou homem não consegue sair. Preocupados, os seus pais o levaram para um especialista, que logo sugeriu que o tratamento fosse realizado a partir de fenômenos da reencarnação. Segundo ele, o fascínio por aviação e os pesadelos só tinham uma relação: a vida passada do menino. E era impressionante como ele consegue lembrar de coisas dessa vida passada. Nessa suposta vivência anterior, James foi encarnado no corpo de um piloto de caça, que morreu após ser atingido em cheio por um avião de caça japonês em Iwo Jima, no Japão. James ainda contava que costumava voar acompanhado de um homem chamado Jack Larson. A partir dessa história, o pai do garoto passou a se interessar mais pelo assunto e acabou descobrindo que James era o nome de um piloto morto em uma missão na região de Iwo Jima em 1945. Verídica ou não, essa história serve como exemplo e deixa aquela pulga atrás da orelha. Número 5. A criança baleada. Sabe que, segundo uma pesquisa realizada na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, a maioria das nossas marcas e defeitos de nascença podem ter causas relacionadas às nossas vidas passadas? É isso mesmo. Uma cicatriz pode estar totalmente ligada a memórias de vidas passadas. Quem defende essa teoria é o professor Ian Stevenson, um psiquiatra responsável por essa pesquisa. Em um dos casos estudados por ele, uma criança na Turquia se parecia muito com outro homem morto por tiros de espingarda. E segundo dados encontrados em um hospital, o homem havia morrido após dias no mesmo hospital tentando se salvar de ferimentos causados no lado direito do seu crânio. Já o menino, que citado por Ian, nasceu com uma malformação na orelha direita e também do lado direito do seu rosto. Essa malformação no rosto, segundo médicos, é algo bastante raro, acontecendo 1 a cada 6.000 bebês. Claro que há possibilidades, mas que a história é intrigante não dá pra negar. E você, o que você acha? Número 6. O caso de Edward Austrian. Edward era um garoto que tinha pavor de chuva e dias nublados. Com o passar dos anos, ele foi desenvolvendo uma séria crise de garganta que fazia o garoto reclamar de dor. Sempre que ele tinha alguma inflamação na garganta, o menino reclamava à sua mãe dizendo: "O tiro tá doendo". E essa história fica ainda mais interessante. Ele contava para sua mãe com detalhes e histórias sobre a vida passada, o que parecia bastante com a Primeira Guerra Mundial. Ele até chegou a dizer que morreu com um tiro na garganta. De primeira, os médicos não conseguiram encontrar a causa da sua inflamação e acabaram retirando as suas amígdalas por preocupação, o que ocasionou o aparecimento de um cisto até então incurável. E o mais incrível foi quando Edward passou a comentar mais com seus pais sobre a sua vida passada, com detalhes de como foi morto, o cisto desapareceu. Os médicos nunca conseguiram explicar o ocorrido. E aí, gostou do vídeo? Grande abraço pra você então e até a próxima. Tchau! Se esconder, o seu filho começou a gritar. Muito assustada, a mulher acabou sufocando a criança enquanto tentava cobrir a sua boca. Muito tempo após a sessão de regressão, Diane conheceu um ex-paciente com asma. Eles logo se sentiram atraídos e acabaram se casando. Diane ficou chocada quando notou no rapaz uma marca de nascença muito semelhante com a descrita por ela durante as experiências de regressão. Segundo o Dr. Wise, casos de asma podem acontecer em pessoas cuja vida passada envolvia asfixia. Número 4. O garoto dos aviões. Conhecido assim pela sua paixão por aviões, James Laniger era uma criança comum. A gente sabe que toda criança tem um fascínio por alguma coisa. Algumas crianças, ainda que muito novinhas, sabem tudo sobre dinossauros, por exemplo. Você deve conhecer alguma criança sim, com certeza. Outras são apaixonadas em bonecas, carros, desenhos animados e por aí vai. E assim era James, encantado por aviões. Ainda muito pequeno, aos 2 anos de idade, James começou a ter alguns pesadelos. Nos sonhos ele gritava coisas assustadoras, como avião em chamas ou homem não consegue sair. Preocupados, os seus pais o levaram para um especialista, que logo sugeriu que o tratamento fosse realizado a partir de fenômenos da reencarnação. Segundo ele, o fascínio por aviação e os pesadelos só tinham uma relação: a vida passada do menino. E era impressionante como ele consegue lembrar de coisas dessa vida passada. Nessa suposta vivência anterior, James foi encarnado no corpo de um piloto de caça, que morreu após ser atingido em cheio por um avião de caça japonês em Iwo Jima, no Japão. James ainda contava que costumava voar acompanhado de um homem chamado Jack Larson.
A partir dessa história, o pai do garoto passou a se interessar mais pelo assunto e acabou descobrindo que James era o nome de um piloto morto em uma missão na região de Iwo Jima em 1945. Verídica ou não, essa história serve como exemplo e deixa aquela pulga atrás da orelha. Número 5. A criança baleada. Sabia que, segundo uma pesquisa realizada na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, a maioria das nossas marcas e defeitos de nascença podem ter causas relacionadas às nossas vidas passadas? É isso mesmo. Uma cicatriz pode estar totalmente ligada a memórias de vidas passadas. Quem defende essa teoria é o professor Ian Stevenson, um psiquiatra responsável por essa pesquisa. Em um dos casos estudados por ele, uma criança na Turquia se parecia muito com outro homem morto por tiros de espingarda. E segundo dados encontrados em um hospital, Deixa eu te perguntar uma coisa, você acredita em vida após a morte? E se acredita, você acredita em reencarnação? Muitas religiões pelo mundo acreditam na possibilidade de uma alma reencarnar em outro corpo. Para algumas doutrinas, o retorno à vida não é só por sorte e nem acontece em vão. Almas retornam em outros corpos para solucionar problemas e questões de outras vidas. Eu sou Guilherme Marques e essas supostamente são 6 provas que reencarnação existe, e tire as suas próprias conclusões. Número 1. John voltou à vida. Vamos ao primeiro caso. Quando John McConnell morreu assassinado por 6 tiros em 1992, ele deixou para trás uma filha chamada Doreen. Em 1977, ela deu à luz a um filho, William, logo diagnosticado com uma doença pulmonar grave, em que o sangue era direcionado do coração para os pulmões. Um ventrículo do seu coração também era deformado. Felizmente, a sua saúde melhorou após o tratamento. Olha só o que acontece agora. Quando John, avô do garoto, foi baleado, uma das balas atingiu as suas costas diretamente no seu pulmão esquerdo e na artéria pulmonar principal do coração. Por mais esquisito que isso possa parecer, a condição de John Gus faleceu 1 ano antes dele nascer, e ele de fato acreditava que os dois fossem a mesma pessoa. Até quando via fotos nos álbuns de família, ele se identificava com o bisavô. Um fato curioso é que existia um segredo na família jamais comentado com Gus. A sua irmã, Audrey, morreu assassinada e o seu corpo foi jogado em um rio na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos. A família ficou perplexa quando ele começou a contar sobre a irmã morta. Segundo Gus, Deus deu a ele o ingresso com a possibilidade de viajar por um buraco negro e voltar à vida. Número 3. O caso de Diane. Um líder em terapia de regressão a vidas passadas, o psiquiatra Brian Weiss, comenta uma das primeiras vezes que ele viu um episódio de regressão espontânea, quando ele ainda trabalhava apenas como psiquiatra. Ele conta a história de uma paciente chamada Diane, enfermeira-chefe de um centro de urgência. Durante uma das sessões de regressão, Diane supostamente voltou à sua vida passada. Durante o processo, a jovem descobriu ser uma mulher na América do Norte durante os primeiros conflitos dos nativos americanos. Ela até contou sobre um grupo secreto em que participava. Diane chegou a descrever uma marca de nascença no formato de uma espada curvada sobre o ombro do seu bebê na época. Segundo o relato, enquanto ela tentava, John e William afetava de maneira muito semelhante os pulmões e o coração dos dois. Seria essa apenas uma coincidência? A história não acaba por aí não. Um certo dia, o garotinho virou para a mãe, tentando evitar uma bronca, e disse a seguinte frase: "Quando você era pequena, eu era seu pai, e mesmo quando se comportava mal, eu nunca bati em você." E essa não foi a única vez que o garoto fez comentários semelhantes. Uma vez, William até perguntou a Doreen sobre um gato que ela tinha quando era pequena. Até o nome do gato ele lembrava. Mesmo antes de saber os dias da semana, ainda muito criança, William sabia indicar o dia em que nasceu, no caso, uma terça-feira, e comentou com a sua mãe certa vez: "Foi em uma terça-feira quando Deus me avisou que eu estaria pronto para voltar." Se realmente John voltou à vida como William para cuidar da sua filha, a gente não consegue saber, mas as coincidências que ligam o jovem ao avô são bem interessantes. Número 2. O bisavô. Gus Taylor tinha apenas 1 ano e 6 meses de vida quando começou a dizer que ele era o seu próprio bisavô. Bom, é normal que as crianças, quando muito novas, confundam o processo hierárquico da família, além de não conseguirem distinguir a diferença entre as idades e relações dentro do grupo. Mas esse caso parece diferente. A verdade é que o bisavô de